Então, nessa ação penal 506-31-30-17, continuidade do depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, passo a palavra ao Ministério Público para suas indagações. Eu já tenha respondido aqui uma questão inicial. Eu agora aproveito para cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar os presentes. Eu pedi só para a doutora falar um pouquinho mais alto. Pois não. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os presentes. Inicio as perguntas do Ministério Público. Com relação... Doutora, se puder falar um pouco mais alto, eu agradeço. Ele não aumenta o som, doutora. Bota A doutora o microfone tem que mais falar um perto pouco da mais boca. alto mesmo. Com relação ao apartamento 121, vizinho ao que o senhor mora, em São Bernardo, o contrato de locação foi elaborado pelo advogado Roberto Teixeira? Deve ter sido, porque o Roberto Teixeira é o companheiro que orienta as coisas que eu quero fazer. Ele é meu advogado. Quem solicitou a ele que minutasse esse contrato de aluguel? Foi o senhor? Não porque eu não estava, e se fosse eu teria assinado. O Roberto Teixeira deve ter recebido o comunicado do general, que era o chefe da minha segurança, da questão do apartamento. E o Roberto Teixeira deve ter procurado a dona Marisa e conversado com a dona Marisa sobre a perspectiva de vender. Ao dizer que não ia comprar, sabe, apareceu o Glauco. Não sei quem foi que falou pro Glauco lá, mas o Glauco é um homem de negócio, sabe? E ele foi lá e comprou um apartamento e nos alugou, o que eu agradeço muito. E qual é a forma atual de pagamento dos aluguéis? Eu agora estou pagando, depois que a Marisa morreu, eu estou pagando diretamente. Mediante depósito em Depósito. conta? Acabei de falar, tem uma carta que ele mandou, eu acho que em fevereiro, pedindo para que fosse depositado o dinheiro no Banco do Brasil. E qual o valor atual do aluguel? 4.000 e pouco. Consta da quebra de sigilo bancário que o senhor ex-presidente fazia declaração conjunta de imposto de renda com a sua esposa Marisa Letícia? Nas declarações de imposto de renda dos anos calendário dos anos de 2011 a 2014, está no evento 1, anexo 258 até o anexo 264 dos autos. Consta que teria havido pagamento de aluguel pelo apartamento 121 nos valores, então, de 42.000 em 2011, 46.241,60 em 2012, 46.820 em 2013 e 49.820 em 2014. Nos 4 anos, então, o total é de mais de 184 mil. O senhor prestou declarações à Receita Federal informando haver pago esses aluguéis? Acabei de falar, doutora, que foi declarado no meu imposto de renda e o Glauco declarou que foi declarado no imposto de renda dele. Essa declaração, não tendo sido pagos os aluguéis, essa declaração, então, não é verdadeira? Essa premissa de Vossa Excelência não foi colocada pelo depoente. Os aluguéis foram pagos? A premissa de Vossa Excelência, o depoente esclareceu há pouco que quem cuidava da questão dos aluguéis era a dona Marisa, que fez a locação do imóvel. Foi dito, foi esclarecido a Vossa Excelência já tem a resposta. Não era o senhor que apresentava eu vou apenas repetir pausadamente aqui. Eu não tratava dos meus assuntos caseiros. Inclusive, quem fazia o acerto, juntava a papelada para a declaração de imposto de renda, era a minha querida esposa. O senhor tinha um contador para apresentar esse imposto de renda? Tem um contador. Como que é o nome do contador? João Leite? Consta dos autos, né, um bilhete do escritório de Roberto Teixeira com informações sobre um somatório de aluguéis. O senhor tem conhecimento desse documento que está nos autos? Não. Ele orientava com relação a como declarar seu imposto de renda? Orientava. O senhor Roberto Teixeira? Primeiro quem fazia a minha declaração de imposto de renda até 2000 e pouco era lá em São Bernardo. Depois eu passei para fazer no escritório em São Paulo, que fazia dos meus filhos também. Eu não compreendi. Então, o escritório do senhor Roberto Teixeira o auxiliava na preparação do seu imposto? É que esse escritório de contabilidade trabalha para o escritório do Roberto Teixeira. Certo. Nas respostas escritas que o senhor ex-presidente prestou durante as investigações, está no anexo 273 do evento 1. O senhor ex-presidente disse que o pagamento do aluguel do apartamento 121 era realizado com emissão de recibos. O senhor disse isso expressamente. Era o que eu tinha conhecimento.
Mas o senhor disse isso sem ter os recibos à vista? Vamos, veja, se havia declaração no imposto de renda do Glauco, que havia declaração no imposto de renda na minha contribuição, tinha que ter um recibo de pagamento para declarar. Tá? O senhor afirmou existir esses recibos quando prestou declarações escritas na fase de investigação. Deve ter um recibo, sim. O senhor informou isso sem estar com os recibos à sua vista? Deve ter um recibo. O recibo não fica comigo. Mas isso pode ser pego, enviado, se é para o Moro ou para a senhora. Fazer. O senhor não achou relevante juntar esses recibos? Não, porque eu Se Vossa Excelência quiser questionar a defesa em relação para a defesa, eu estou aqui para esclarecer. Agora, me parece um pouco inapropriado o Ministério Público pretender questionar aquilo que está a cargo da defesa. A pergunta fica mantida, a pergunta é relevante. Sim. Então, a defesa técnica orienta que o depoente não responda, porque as questões da defesa técnica, quem responde é a defesa técnica. Quiser refazer a pergunta ou ir para a próxima? O senhor não achou relevante juntar esses recibos nos autos? Mais uma vez, a defesa técnica orienta que não responda, porque isso já foi esclarecido. É preciso, então, que o depoente diga se não vai responder, não é isso? Isso já foi esclarecido. O senhor não vai responder? Não, então eu não vou responder, doutora, porque eu já falei 3 vezes, a senhora repete a mesma pergunta. O senhor Glaucus da Costa Marques, ouvido nestes autos, relatou aqui em juízo que Roberto Teixeira o procurou em 2015, quando ele estava, inclusive, hospitalizado, para dizer que o aluguel do apartamento 121 passaria a ser pago. Quem orientou o Roberto Teixeira a procurar Glaucus e dizer isso? Foi o senhor? Olha, o Roberto Teixeira não procurou o Glaucus, pelo que o senhor Roberto Teixeira também estava internado. Na mesma época que o senhor Glaucus estava para um tratamento de tireoide? Assim. Ninguém, deixa eu lhe falar uma coisa, doutora. Ninguém, eu até ontem no depoimento do Glauco, até a semana passada no depoimento do Glauco, eu tenho clareza, certeza, que o aluguel estava sendo pago do dia 1º de fevereiro ao último dia 1º agora. Tá? Para mim foi surpresa, porque o Glauco nunca reclamou para mim de que não estava sendo pago até 2015. Porque a senhora há de convir. O senhor José Carlos Bonlai também não o fez? Não. Quando os proprietários do apartamento 121 notificaram à Presidência da República em 2010 que pretendiam vender o apartamento, o senhor, ex-presidente, adotou alguma providência? O senhor falou com o Roberto Teixeira sobre esse apartamento? Não, o Roberto Teixeira comunicou que o apartamento, que ele estava querendo vender o apartamento, e depois comunicou que o Glauco tinha comprado e queria alugar o apartamento. Foi feito contato com a dona Marisa. Isso. O senhor Antônio Palocci relatou em juízo, aqui na estação penal, que o senhor ex-presidente lhe disse em 2010 que havia gostado de usar o apartamento 121 e estava pensando em comprá-lo. O senhor ex-presidente tinha esse interesse? Disse isso a Palocci? Disse o quê? Que o senhor lhe disse em 2010 que havia gostado de usar o apartamento 121 durante o período em que a presidência da República mantinha o contrato de aluguel com os proprietários e estava pensando em comprá-lo. O que menos a Marisa queria era continuar morando naquele prédio. A Marisa ficou lá por insistência minha de não querer sair de São Bernardo do Campo, que é a minha origem, porque eu estou próximo do sindicato que me fez fazer política e crescer na política, por isso que ela ficou lá. Mas jamais a Marisa iria admitir comprar o apartamento. Na verdade, ela queria mudar de lá. O senhor ex-presidente tem como explicar a coincidência de Glaucus da Costa Marques ter intermediado a compra do imóvel da rua Doutora Berbeck Brandão e também ter comprado o apartamento 121? Eu não tenho, querida. Coincidência não é comigo. O senhor pode explicar a sua relação com Glaucus, aliás, a relação de Glaucus da Costa Marques com seu filho Luiz Cláudio? Não. Eles não têm nenhum relacionamento? Relação, mas eu não sei explicar. Eles têm alguma relação de amizade ou hoje comercial? Não, hoje acho que não. Já tiveram? O Glauco disse aqui no depoimento que tentou abrir o escritório e que não deu certo e que faliu.
Ele disse aqui no depoimento. Mas acho que a pergunta é se o senhor ex-presidente tinha conhecimento à época. Não. Na época eu estava na presidência da República desse país, tendo preocupação com 204 milhões de pessoas. Certo. Glaucus da Costa Marques era proprietário da empresa Billmaker 600 e na sua residência, na residência do senhor ex-presidente, lá em São Bernardo, foi arrecadado um contrato de opção de compra de cotas dessa empresa Billmaker 600, datada de 16 de dezembro de 2009, em favor de seu filho Luiz Cláudio. Isso está no evento 1, anexo 280. Não sei se o senhor quer ver esse documento. Tenho a menor noção, querida. O senhor pode explicar por que seu filho Luiz Cláudio tinha esse contrato com Glaucus? Eu não tenho como explicar. Se eles tinham escritório juntos, se eles tinham montado o escritório em São Paulo, pode ter explicação. O que eu sei pela declaração do Glauco é que a empresa faliu por falta de serviço. Aliás, no meu tempo de governo, a coisa mais comum nesse país era a pessoa montar empresa. Todo mundo pegou mania de virar empresário. Sobretudo quando nós legalizamos e formalizamos o microempreendedorismo no país. Né? Acho que foi o maior período de criação de empresa. Todo mundo queria montar uma empresinha. O senhor tinha conhecimento que sócios dos seus filhos eram também sócios de Glauco da Costa Marques, que utilizavam o mesmo endereço comercial dele? Não. A Mestre, se era um sócio, só poderia utilizar. Agora, algumas indagações com relação ao imóvel da rua Aberbeck, Brandão. Finalmente, é para isso que eu vim aqui. Objeto da acusação também a questão da aquisição do apartamento vizinho. Por isso as perguntas que foram formuladas anteriormente ao senhor. Se a suposição de vocês, ilação de vocês, sabe por quê? O que menos preocupa vocês agora é prova. Senhor ex-presidente, talvez o senhor esteja um pouco rancoroso, mas assim, é a oportunidade que o senhor tem de responder. Mas eu não estou rancoroso. Certo. Eu não estou rancoroso. Então é natural que sejam fico feitas preocupado, perguntas. doutor Moro, eu fico preocupado quando as pessoas inventaram uma história Sei. e tentam a cada momento transformar aquela inverdade em verdade. Certo. Mas veja, senhor presidente, é a oportunidade que o senhor tem de responder as questões. Eu tenho muita experiência. Certo. Perfeito. Sabe, eu tenho muita experiência. Então, quando você senta numa mesa, qualquer que seja a mesa, com mais gente para fazer negociação, ou você senta com a disposição de trabalhar seriamente, fazer a apuração corretamente, ou você senta com a disposição de que não vai dar certo, ou senta com a disposição de que vai dar certo. No caso do Ministério Público, eu já disse mais de uma vez para o senhor. Sim, eles contaram uma grande mentira com o PowerPoint. Perfeito. Não o Ministério Público, mas o Ministério Público da Lava Jato. E eu quero ver como é que eles vão sair dessa. Não, já entendi esse seu ponto, senhor presidente, mas eu peço que o senhor responda. Eu vou responder as perguntas. Se o senhor não quiser responder, o senhor não responda. Pois não, eu então prossigo. O senhor ex-presidente pode explicar como surgiu a ideia de criar o Instituto Lula? Quando foi isso? Não, eu tinha o Instituto Cidadania, criado em 1992. Mas em que momento do seu mandato Foi de lá que eu saí. Foi de lá que eu saí candidato a presidente da República. Foi de lá que eu perdi 2 eleições. Quando eu deixei a presidência da República, nós fomos discutir se ia criar uma fundação ou ia criar um instituto. Optou-se pela criação do instituto. Eu optei voltar ao Instituto Cidadania para que, estando lá, a gente pudesse discutir o que fazer. Como construir o tal de Memorial da Democracia. Sabe? E ficamos pensando nisso e fomos procurar terreno, fomos procurar os móveis que eu já falei, sabe? E aí o Paulo Camoto pediu para visitar esse terreno. Mas a ideia de criar o Instituto, sabe, ela aconteceu depois que eu deixei a presidência da República, porque se eu quisesse pensar antes, eu teria feito como outros presidentes, ter feito dinheiro enquanto estava na presidência. O senhor